Vamos para a nossa videoaula de número 12 da disciplina de controle dimensional, onde nela estaremos abordando sobre os blocos padrão e calibradores, tá? Então, os blocos padrões, tá? Eles são, na verdade, o próprio nome já diz, eles são componentes onde neles vem gravado a dimensão que ele possui, ok? Então ele tem algumas dimensões bem específicas que nós veremos à frente. Então ele serve para que eu possa ajustar uma medida, tá, de determinado equipamento. Mais à frente eu tenho algumas imagens e vou relembrar a vocês. Então eles são pequenos paralelepípedos, né, que pode ter dimensão de 30 ou 35 milímetros, tá? Por 9 aí. Então, eles vão variar de 0,5, ou seja, de meio milímetro. E eu posso encontrá-lo nas duas situações, tanto em milímetro quanto em polegada aí. Então, aqui, na próxima imagem aqui, nós veremos exatamente, são dois tipos de bloco. Esse bloco que nós temos aqui, ele é feito em metal, automaticamente com grande resistência. Esse daqui também é em cerâmico. Então, o que acontece aqui com os blocos? Tá? Se vocês observarem, eles estão variando aqui de meio milímetro e assim vai. Então, no próprio corpo dele vem a gravação, principalmente da dimensão, e podendo ele ser em metal, né? Ou material cerâmico aqui. Então, o que acontece? Se eu preciso ajustar uma medida com essa dimensão, tá? Eu venho aqui e seleciono o bloco. Observe aqui que tem gravado no corpo dele qual a dimensão de cada bloco aqui. Então, este cerâmico, este metal. Então, na indústria eu posso utilizar, principalmente, posso encontrar os dois. Só que nós veremos mais à frente que eu preciso utilizar uma capa protetora, que também ela é padronizada. É uma capa protetora para o bloco. Por quê? Imagina só, se eu tenho um material que eu utilizo continuamente, ele tende a sofrer desgaste e tende a sofrer alteração aí. Então, o bloco, tá? O bloco padrão, ele sendo constituído de um material que tem uma exatidão muito grande, né? Ou seja, eu consigo ter um valor bem próximo, né, do real. O que seria próximo do real? Porque, na verdade, fisicamente, né, nenhuma coisa é igual a outra. Sempre existe uma diferença, assim, independente, pode ser da casa do milésimo, do centésimo milésimo, e assim vai. Só que dentro dos nossos padrões, né, ou seja, daquilo que nós conseguimos mensurar, nós consideramos que ele é um valor exato, né? Mas vamos esquecer esse conceito, ok? Então, temos os blocos padrões. Então, o que acontece aí, tá? A sua utilização é muito grande, principalmente quando precisa de uma certa exatidão e essa medida tem que ser utilizada. Mas não só isso, se eu for realizar traçagem, se eu for utilizar como cálcio um determinado componente para que ele tenha determinada altura, eu posso aplicar o bloco padrão. Com certeza, é um equipamento, é um componente de um custo muito mais elevado, né? Mas eu posso utilizá-lo aí na área, tá? Então, como eu havia comentado, ele pode ser utilizados como os blocos protetores. Eles têm os protetores que é para reduzir o contato com o instrumento. Então, aqui, tá? Nessa imagem aqui, vocês verão aqui, ó, eu tenho o protetor. Na parte superior eu tenho o protetor, a imagem talvez não esteja tão nítida, não está, né? Então eu tenho um protetor na parte, eu monto a medida que eu necessito e ponho os blocos de proteção para quê? Para que meus blocos padrões não aconteça nenhum tipo de desgaste, apenas os protetores aí. Tá? Eu só tenho na forma de paralelepípedos os blocos padrão? Não. Então esse daqui, ó, perpendicular. Esse aqui é um bloco padrão também, só que na forma perpendicular. Então, onde que eu posso utilizar um bloco padrão? Então, vamos imaginar o seguinte, aqui temos um elemento que é relógio comparador, nós iremos estudar mais à frente, podem ficar tranquilos, tá? Então, eu preciso ajustar a medida para comparar outro elemento. Então, o que eu faço? Eu pego um bloco padrão, como eu já comentei com vocês, que ele tem um grau de exatidão, uma medida bem precisa, e faço o ajuste do meu equipamento. Então, dessa forma, vamos supor que eu ajustei esse bloco com determinada medida. Eu coloquei algo que é maior ou inferior, o meu ponteiro vai registrar isso aí. Então, eu estou fazendo uma medição aqui, né? Eu faço uma medição direta de um bloco e depois ajusto para uma medição indireta, que nós veremos à frente aí. Não só isso, se eu for traçar, se eu for calçar,
várias situações eu posso utilizar um bloco padrão, porque ele tem a medida exata no seu corpo aí. Ok? E os calibradores? O que são os calibradores? Nós vimos um pouquinho na nossa disciplina de fabricação mecânica 1, mas agora nós veremos com mais ênfase o que são os calibradores, tá? Então, eu já havia comentado com vocês que nós temos duas formas de medição. Nós temos medição direta e medição indireta. Tá? Toda situação de calibrador, eu já comentei com vocês, é uma medição indireta. O que é medição indireta? Eu não utilizo um equipamento de medição, eu utilizo um equipamento de medição para ajustar, então, por comparação, eu utilizo esse componente aí. Então, nessa situação entra os calibradores. O que são os calibradores? São equipamentos que eu vou utilizar para medição indireta, ou seja, se eu tenho um processo produtivo, eu não preciso ficar toda hora medindo, eu tenho algo que é padronizado e utilizo para conferir se aqueles valores estão dentro da margem permitida para sua fabricação aí. Então eu ganho muito mais velocidade em processo produtivo. Aquilo que eu comentei, é o famoso PNP, passa ou não passa aí. Tá? Então nessas medições indiretas, né? Por que medição indireta? Eu tenho um valor que já está padronizado, então eu comparo com esse elemento aí. Então, essa comparação me dá uma aproximação bem grande da real aí, tá? Então, quais são esses tipos de calibradores que nós temos aí, tá? Então, nós temos os mais variados tipos. Eles são principalmente fabricados em aço carbono e sofrem o processo de têmpera e retifica nas suas faces para que ele tenha uma precisão enorme aí, e para que possa garantir as dimensões e as medidas que eu preciso realizar aí. Então, vamos ao primeiro tipo, o tipo tampão, que é principalmente para furo, né? Ou seja, de um lado ele passa, de outro lado ele não passa, né? Então, se vocês observarem aqui, agora já estamos na disciplina de controle, nós iremos mais à frente o seguinte, ó, eu tenho 50 H7. Então, essa letra maiúscula, esse número, representa um tipo de ajuste, tá? Então, observe o seguinte, que esse 50 representa a dimensão de 50 milímetros e esse H7 representa um ajuste, ou seja, ele é, entre aspas, zerado, ou seja, 50 zerado, 50 cravado. Na outra extremidade, eu tenho mais 0,03 milímetro, ou seja, eu tenho 3 centésimos de ajuste aí. É o lado onde não passa. Então, esses calibradores do tipo tampão, eu consigo tê-lo até ranhuras até 100 milímetros. A partir disso, já tem outro tipo de componente que eu utilizo para fazer essa medição. Lembrando, o calibrador ele tem que entrar pelo próprio peso dele. Eu não posso empurrar, forçar. Ele tem que entrar pelo próprio peso dele, ok? Então, agora nós temos os tipos de boca, principalmente para eixo, né? Então, na mesma condição aí, ele pode ter um chanfro, né? Nessa condição, ele pode ser os dois, as superfícies paralelas, tem um chanfro apenas para facilitar a entrada e tem a marcação onde ele passa, onde não passa aqui. Muitas dessas pastilhas, né, o corpo muitas vezes é em ferro fundido e essas pastilhas elas são parafusadas para que você possa ajustar a dimensão que você precisa ou necessita aí. Então aqui só tem um exemplo dele passa, dele não passa, tá? Então utilizado até eixos aí 100 milímetros de diâmetro, onde que eu posso fazer essa medição, lembrando da mesma condição. O eixo tem que encaixar pelo próprio peso, sem pressão, tá? Eu não posso realizar pressão porque acabo mascarando a medida real aí que eu preciso realizar, tá? E temos de boca ajustável, tá? O que é o de boca ajustável, tá? Se lembra lá os blocos padrões, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, ele tem um ajuste. Então, nessa condição aqui, com o auxílio do bloco padrão, eu posso ajustar a medida que eu necessito através de parafuso. Ele tem parafusos que eu posso ajustar. Então, esse calibrador aqui, ele é de boca ajustável. O que acontece? Eu posso ajustar a medida. O primeiro passa, o segundo não passa. Então, no único equipamento, eu tenho já as duas condições. Então, o que eu vou utilizar para ajustar aqui, ó, na dimensão A e na dimensão B? Eu vou utilizar como referência um bloco padrão, porque ele tem a medida exata, então me possibilita um ajuste mais preciso e correto da dimensão que eu necessito aí.
ok? Temos também da forma chato, que da mesma condições, né, esses elementos, ou seja, essas pastilhas intercambiáveis aqui, elas são de material de um aço temperado e retificado, podem ser parafusados e por pinos também. Então nós temos a imagem transversal, que esse daqui eu vou também utilizar para verificar furos, ou seja, dimensões maiores aí que seja necessário verificar o seu ajuste. Tá? Então, o nosso próximo elemento agora, tá, é o escalonado. Por que escalonado? No mesmo corpo, se vocês observarem, ele tem aquela mesma situação, ele tem a superfície dele é abaulada, que vai seguir ao diâmetro no qual ele se refere. Então, eu tenho na dimensão, tá, aqui está a sua representação. Esse corpo dele é abaulado exatamente para que eu possa verificar dimensões até 260 milímetros, e no próprio corpo dele eu tenho as duas dimensões, onde passa, onde não passa. Lembrando, onde está o valor mínimo, onde está o valor máximo permitido no ajuste aí. Ok? E temos o de vareta. Então, o de vareta, esse é usado sim para dimensões acima de 280 milímetros. Então, o que acontece? Para cada ajuste, eu vou ter o meu verificador do tipo vareta aí. Então, eu vou verificar como que está as dimensões, ou seja, a ponta dele forma uma calota esférica que me possibilita verificar como que está esse ajuste. Sempre lembrando o seguinte aqui, eu tenho que posicionar sempre no centro do furo, senão eu não consigo, eu tenho problemas de medições aí. Ok? E o tipo de rosca, nós temos do tipo anel, ok? E temos do tipo tampão de rosca. Então, aqui está o elemento do tipo tampão de rosca, tá? Ó, tampão de rosca está o elemento aqui, e aqui está o tipo anel. Então, o que acontece? Na mesma condição, eu tenho, na verdade, a rosca realizada, eu posso então verificar a rosca interna e a rosca externa de um parafuso utilizando também o que? Um calibrador, onde vai possuir, na verdade, a dimensão da rosca e a tolerância para cada elemento aí, ok? Então, com esses verificadores aí, nós finalizamos aí a parte de controle dimensional na parte de blocos padrões e verificadores aí. Então, novamente, agradeço pela atenção, bons estudos e até mais.